Bom dia. Bom dia, primeiro ano. Bom, hoje teremos Física B, tá? Vamos retomar de onde a gente parou. Na última sexta a gente não se encontrou, né? Porque foi feriado. Então já faz um tempinho. Na última sexta lá que a gente se encontrou, a gente parou na metade desse exercício aqui da página 186. Na verdade, a gente já tinha desenvolvido todos os reflexos, já tínhamos achado a imagem, faltava responder o restante da questão. Mas eu sei que alguns não vão lembrar que matéria é nome e tudo mais, então eu vou dar um resuminho, para a gente não perder muito tempo com uma matéria que já tem aula gravada explicando e tudo mais, tá? Para a gente ter continuação, mas para poder pelo menos essa aula ter um bom entendimento, tá? Então, o que a gente viu? Nessa aula, tá? São as aulas 9 e 10. A gente está estudando agora espelhos esféricos, e dentro dos espelhos esféricos a gente sabe que tem o espelho convexo e o espelho côncavo, tá? Então, o espelho esférico ele tem um formato esférico, o espelho côncavo é aquele que a parte do espelho está do lado de dentro, e o espelho convexo é aquele que está do lado de fora, ok? Então, se tiver um objeto aqui e estiver refletindo no espelho dessa maneira, é um espelho côncavo. Se estiver desta maneira, refletindo nessa parte daqui, nessa face, então é um espelho convexo, tá? E aí, dentro dos raios que são refletidos de um objeto, de uma pessoa, de algo, até o espelho, tem vários raios sendo refletidos e a gente vai estudar pelo menos 4 trajetórias de alguns raios, tá? E por quê? Porque quando a gente consegue ter essas 4 opções de trajetórias, a gente consegue formar ali a posição, a maneira que a imagem está sendo refletida, tá? Com a ajuda de pelo menos 2 trajetórias de luz. Então, a gente aprende 4. Dessas 4, vocês vão ter opções, né, de pelo menos 2 aí para poder aplicar nos exercícios, tudo bem? Então, aqui tinha quando um espelho vem de maneira paralela ao eixo, tá? Quando ele vem de maneira paralela ao eixo, ele volta pelo foco. Então, quando é um espelho convexo, o foco está do lado de dentro do espelho. Mas não tem problema, porque ele não vai entrar no espelho, né? A gente está falando sobre reflexão, então ele vai bater e vai voltar. Mas a forma que ele for voltar, ele vai voltar em direção ao foco, tá bem? Não no sentido, mas em direção. O sentido é sempre do lado de fora do espelho. Mesma coisa para o espelho côncavo, se vier reto, vai voltar pelo foco. Perdão. Tá? Essa é a primeira trajetória. Quando o raio incidente vem reto, volta pelo foco. A outra opção é quando ele vem em direção ao foco. Então, quando ele vem em direção ao foco, ele volta reto, que é ao contrário. Quando vem reto, volta pelo foco. Quando vem pelo foco, volta reto. Já temos aí 2 trajetórias que a gente conhece, tá? Quando vem pelo foco, em direção ao foco, volta reto. Quando vem em direção ao foco, volta reto. Tudo bem?
E as outras duas trajetórias são, quando ele vem em direção ao centro de curvatura, ele volta exatamente em direção aqui ao centro de curvatura, tá? Só que sentido oposto. Então, se ele vem pelo centro de curvatura, ele volta oposto. E quarta opção de trajetória, se ele vem e bate exatamente no vértice, ele rebate com angulação igualzinho até o eixo. Ó. Qual foi a angulação até o eixo? Ele vai voltar com a mesma angulação. Isso serve tanto para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo. Tudo bem? Relembraram? Tentei fazer de uma maneira mais rápida, porque a gente já viu isso, tudo bem? Só para a gente ter continuação aí nos exercícios. Aí nesse exercício 1, era a questão de um retrovisor, e aí tinha aqui o objeto, e a gente tinha que achar a imagem que esse objeto estava, onde estava a imagem, qual a posição da imagem, se ela estava direita ou invertida, como é que estava essa imagem, né? Então, aqui tem a imagem, o objeto e o espelho. Esse é um espelho côncavo. Sempre que tiver os tracinhos representam a parte de trás do espelho. Então, se ele está dessa maneira e esses tracinhos estão na parte de trás, quer dizer que o espelho está nessa parte côncava, tá? Então, é um espelho côncavo. E no próprio enunciado já tinha mencionado que é um espelho côncavo. Tudo bem? Então, a gente tem que tentar achar aí a imagem desse objeto. Nós temos 4 opções de trajetórias. Tudo bem? Vocês podem escolher qualquer das 4, sendo que pelo menos 2. Então, a primeira que eu escolhi foi a que vem reto. Então, quando vem reto, o que acontece? Volta pelo foco. Então, tá aí. Veio reto, voltou pelo foco. Já fiz a primeira. Agora eu vou escolher uma outra. Qual que eu escolhi? Eu escolhi a opção ao contrário, que é a segunda opção lá que a gente viu. Quando vem pelo foco, vai voltar reto. Tudo bem? Então, quando vem pelo foco, vai voltar reto. Por que a gente tem que escolher pelo menos 2? Porque a gente encontra aonde a imagem está com o cruzamento de pelo menos 2 raios refletidos. Quando a gente só tem um raio, ele não vai cruzar com ninguém, né? Então, a gente tem que ter pelo menos uma outra opção de raio para poder cruzar. E onde tiver o cruzamento desses raios refletidos, vai ser exatamente ali que vai ser formada a imagem, tá? Vocês poderiam fazer as 4 opções em um desenho só? Sim, poderiam. Vocês iam ver que todos iam se cruzar no mesmo ponto. Então, não tem como vocês errarem. Ah, eu escolhi essas 2. Vai ser diferente de quem escolheu as outras 2? Não. Vai sempre se cruzar. Se você fez de maneira correta, vai sempre se cruzar no mesmo ponto. Tudo bem? Então, com 2 raios refletidos, eu já consegui ter um cruzamento. Então, eu sei que exatamente neste ponto é que vai estar a imagem. Tudo bem? Vocês precisam tomar cuidado que é o cruzamento dos raios refletidos. Porque vocês podem enxergar a professora, mas aqui também tem um cruzamento. Mas esse raio é refletido e esse não, esse aqui é o que está saindo, esse é o incidente. Tá? Então, é o cruzamento dos raios refletidos. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Então, aqui é um raio refletido, aqui é outro, aqui está o cruzamento. Sempre que eu encontrar o cruzamento, vai ser onde está a ponta da imagem. Por isso que é muito interessante quando a gente faz os objetos com uma seta, tá? A ponta da imagem vai estar exatamente aqui. E sempre vai estar virado para o eixo, tá? Então, vai estar dessa maneira. Deem uma olhada no meu mouse agora. Vocês não poderiam... Primeiro, deixa eu achar ele. Vocês não poderiam colocar a ponta aqui, assim, ó, uma seta, tá vendo? Estou desenhando uma seta. E o corpinho da seta para baixo. Nunca.
sempre vai ser em direção ao eixo. Por isso que ele está assim, dessa maneira. A ponta vai ser onde tem o cruzamento e o corpinho virado para o eixo. Tudo bem? Então, eu achei a minha imagem. A gente já tinha também achado na aula anterior. Essa parte já tinha sido feita. Sendo assim, a ponta se chamava A, então aqui vai ser a linha, por causa da imagem. O corpinho aqui chamava B e aqui vai ser B', porque é da imagem agora. Achamos a nossa imagem. Agora sim, vamos entrar nas perguntas, que é exatamente sobre essa imagem que nós já encontramos. E já tínhamos encontrado na aula anterior, tá? Aqui se pergunta da natureza, do tamanho, da localização e se é direita ou invertida. Então, vamos responder. A natureza dessa imagem, a natureza é real ou virtual? Me respondam aí no chat. O que vocês acham? A natureza da imagem, tá? Não se confundam com o objeto. Aí eu coloco virtual. Gente, sempre que a imagem estiver dentro do espelho, é virtual. Se ela estiver fora, é o que o Olavo disse, ela é real, tá? Então, a nossa imagenzinha, ela tá do lado de fora do espelho. O lado de dentro é onde tem um tracinho, tá vendo? Aqui é a parte de fora, onde tudo tá acontecendo. Então, ela é real. Real. Tá? Gente, tendo dúvida, vocês vão falando aí no chat. Tudo bem? E agora o tamanho. É maior ou menor? O que vocês acham? Maior ou menor? Menor? Menor, muito bem. E a localização? A localização, vocês vão tomar sempre como referência os pontos que a gente conhece. Tá vendo o ponto de centro de curvatura, o ponto do foco, o ponto do vértice? Ó, a imagem está entre o C e o F. Então, essa é a localização entre o centro de curvatura e o foco. Tá? Essa parte de localização é meio que uma novidade para vocês, né? Então, vocês podem colocar sempre como parâmetro dessa maneira. Entre o C e o F. E por fim, se pergunta, a imagem é direita ou invertida? Podem responder. Invertida, muito bem. Ela tá de cabeça para baixo, não é? Ó. Vocês estão vendo? Tá de cabeça para baixo? Então, é invertida. Se estiver certinha, é de direita. No caso, ela é invertida mesmo. Ok? E aí, tem uma perguntinha embaixo dessa tabela, que é a seguinte. Por qual razão a escolha de Daniel não foi correta? O que vocês acham? Porque a historinha que a gente leu na aula anterior era que o Daniel estava andando de bicicleta, tinha o retrovisor e ele escolheu um espelho côncavo para poder enxergar as coisas que estão atrás dele, né? Por que não foi correto esse espelho côncavo? Cadê vocês? Bom, vou responder aqui. Gente, para o Daniel conseguir enxergar no espelho, a imagem tinha que estar no espelho, né? O que adianta uma imagem formada na real
na realidade, se ele não está vendo? Ele queria um espelho para enxergar a imagem no espelho, certo? Então, e outro detalhe, a imagem formada por esse tipo de espelho foi uma imagem de cabeça para baixo, invertida. Então, para ele não funciona nada. Uma imagem real invertida não vai ser adequada para ele, não vai adiantar para ele. Tudo bem? Ele precisava de uma imagem virtual para ele poder enxergar no espelho e pelo menos direita, né? Para cima, porque de cabeça para baixo fica um pouco complicado. Tudo bem? Vocês entenderam? Por que não foi correta essa escolha do espelho? Sim. Porque, Olavo, a gente está estudando espelhos gaussianos, que é sempre até 10 graus. Então, todos os espelhos que a gente for estudar, se for espelho gaussiano, é até 10 graus, então vai ser essa propriedade. Quando não é espelho gaussiano, já não tem nem possibilidade de usar, entendeu? Aí a gente nem estuda. Ok? Então, vamos para o exercício 2. Agora é novidade totalmente, então vamos ler o enunciado, todo amor e carinho. Um dos principais usos de um espelho côncavo no cotidiano é empregá-lo como espelho de aumento. Nessa circunstância, a imagem de um objeto é ampliada e direita em relação ao objeto. É o caso, por exemplo, do espelho de maquiagem, do espelho do dentista e do espelho de barbear. Tcharam, tcharam. Para que o espelho côncavo funcione como espelho de maquiagem, o objeto, que é o rosto da pessoa, dente de um paciente ou qualquer outro, deve estar posicionado entre o plano focal e o espelho. Então, para que o espelho côncavo sirva de lente de aumento, que ele aumente a imagem, onde tem que estar o objeto? Entre o foco e o espelho, tá? Então, tá aqui desenhadinho um espelho côncavo e tem um objeto entre o foco e o espelho, tá? Lembrando que aqui é o vértice. A partir do esquema a seguir, determine graficamente a imagem formada pelo espelho côncavo quando um lápis é posicionado entre o plano focal e o espelho. A seguir, complete o quadro com as características da imagem. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar a imagem desse objeto, tá? Que é um lápis que está sendo representado por uma setinha. Então, a gente tem 4 opções trajetórias de luz lá, certo? E aí a gente precisa escolher pelo menos 2 para poder ter um cruzamento dos raios refletidos. Beleza? Primeira opção que eu coloquei é ele indo reto. Se ele for reto, qual que vai ser a característica dele? Me respondam aí no chat. Quando um raio incide no espelho de forma paralela ao eixo reto, ele volta por onde? Volta pelo foco. Muito bem. Gente, só tem umas 3, 4 pessoas aqui no chat. Vamos mais, galera, aí falar comigo. Onde vocês estão? Então, quando vem reto, volta pelo foco. Desenhei aí o raio refletido. Agora eu preciso de uma outra opção, tá? A outra opção que eu escolhi é quando ele vem em direção ao foco, que é o contrário do primeiro raio. Tô doida. Tá? Então, vocês estão vendo que
Quando a gente tem um foco que está atrás do objeto, não dá para o raio ir em direção ao foco. Só que a gente pode escolher, usar o foco como um parâmetro. Vocês estão vendo que ele está batendo no espelho na direção do foco. Tudo bem? Opa! E aí, qual é a característica? Quando vai em direção ao foco, ele volta reto, paralelo ao eixo. Essas duas são sempre ao contrário. Quando vem em direção ao foco, volta reto. Quando vem reto, volta em direção ao foco. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam os dois raios que eu escolhi? Cadê vocês? Tá. O segundo raio, mas tá pedindo. Eu tenho a opção de quando um raio vem em direção ao foco, ele volta reto. Tá? O que acontece? Vocês viram no exercício anterior que quando o objeto está antes do foco, é fácil enxergar e desenhar um raio indo em direção ao foco, certo? Só que no nosso desenho atual, o que está acontecendo? O foco está antes do objeto. Então, como que a gente vai desenhar um raio indo em direção ao foco se o foco está atrás? Como que a gente vai fazer isso? Usando o foco como parâmetro. Ele não deixa de estar em direção ao foco. Claro que ele não está indo em sentido ao foco. Vocês precisam ter a bagagem lá de ficar sobre direção e sentido. Lembra? Direção, eu tenho as duas opções. Ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. É horizontal, é vertical, qual que é? Sentido para onde eu estou indo. É para a direita, é para a esquerda, é para cima, tá? Então, ele está em direção ao foco aqui. Está na direção. Só que está indo sentido ao espelho, né? Porque um raio está indo para o espelho e vai ser refletido. Tá? Entendeu, Marcelo? Então, ele está ainda em direção ao foco. Eu usei o foco como parâmetro aqui. Aí, o que acontece, então? Quando um raio está em direção ao foco, qual que é a característica? Ele voltar paralelo ao eixo, voltar reto. Então, eu já tenho as duas opções aí de raios refletidos. Mas, o que aconteceu aí? Por que a gente faz pelo menos duas opções? Porque a gente precisa do cruzamento dos raios refletidos. Vocês conseguem ver que esses raios refletidos nunca vão se cruzar, certo? Um está abrindo para o lado de cá e o outro está reto. Vocês acham que eles vão se cruzar em algum ponto? O que vocês acham? Não vão se cruzar. Eles não vão se cruzar aqui, ó. Nesse plano, do lado de fora do espelho. Quando isso acontecer, o que vocês precisam fazer? Vocês vão enxergar que não consegue cruzar da parte externa. Tudo bem, precisam arranjar uma maneira. Onde vai ter esse cruzamento? Então, quando isso acontecer, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada raio e vão continuar ele do lado de trás do espelho. Ó, continuei esse do lado de trás, continuei com esse. Quando eu faço essa continuação, eu encontro o cruzamento desses raios. Só que de uma maneira
virtual, porque está dentro do espelho. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, quando vocês enxergarem e não vai se cruzar, o que vocês vão fazer? Olhar para o lado de dentro do espelho e achar a continuação dos raios refletidos. Quando vocês fazem essa continuação dos raios refletidos, vocês encontram um cruzamento deles, só que de forma virtual. Tudo bem? Professora do céu, é muita coisa. Não é, gente. Vocês vão ver, depois que vocês praticarem, irem fazendo, vai ficar muito mais fácil. Então, tarefa mínima complementar, podem fazendo todas, tá? Porque isso aí é prática, vai ficar facinho depois. Depois de uns 2, já é molezinha, tá? E é natural, vocês não precisam se preocupar, nossa, eu não vou pensar nisso. Você vai pensar, porque o seu intuito é achar o cruzamento dos raios. Na hora que você não acha eles, vocês naturalmente vão pensar, como que eu vou achar? Indo ali para o outro lado, na continuação deles. Tá? Então vai ser natural, não se preocupe. Belezinha? Achando esse cruzamento aqui, lembra quando a gente acha o cruzamento, a gente acha a imagem. Onde tem o cruzamento, exatamente onde vai ter a setinha formada. Sempre a setinha formada aqui em direção ao eixo, tá? No sentido do eixo. Tudo bem? Então, eu tenho a minha imagem formada. Alguma dúvida, gente, vocês mandem no chat. Eu tô com o chat aqui aberto, por isso que eu tô olhando. Se usasse as outras propriedades, não teria como achar o cruzamento fora do espelho? Não. Olavo, a gente sempre vai encontrar no mesmo lugar. Sempre, sempre. Dependente das quais 4 você for usar. É interessante que... É porque quando a gente usa as 4 opções, o desenho fica muito poluído. Porque os desenhos costumam ser pequenos, né? Pra gente resolver. Mas, se vocês estiverem querendo entender, é muito interessante que vocês façam as 4 opções no desenho. Se vocês acharem que fica meio poluído, vocês podem apagar, fazer as outras 2, apagar. Vocês vão ver que sempre vai bater no mesmo lugar, tá? Então, tendo aqui a imagem, a gente consegue responder aí, colocar as respostas. A imagem apresenta natureza. Qual que é a natureza, então, dessa imagem formada? Podem responder no chat. Júlia, virtual. Muito bem. Virtual, Luiz, tá dentro do espelho, Marcela. Muito bem, gente. Tá dentro do espelho, virtual. E ela é nananã em relação ao objeto. Quer saber se ela é direita ou invertida, tá? Ela é direita em relação ao objeto ou ela é invertida? Muito bem, direita. E apresenta dimensões maiores ou menores que o objeto? Maiores, muito bem. Então, ela é virtual, ela é direita e é maior. Muito bem. Arrasaram. Então, exercício 3. Opa, deixa eu ver o chat. Quando estiver do lado de dentro, sempre vai ser maior à direita? Depende do espelho, tá? A gente está fazendo o espelho côncavo. Tá? Vocês vão ver que agora nós vamos fazer o exercício 3 com espelho convexo. Aí vocês vão ver as características que vão sair. Durante o jantar, Mariana e seu irmão gêmeo, Mariano, estavam conversando sobre as aulas de óptica. Mariano comentou que não havia entendido como se determinavam as imagens formadas pelos espelhos convexos.
A gente fez exercícios sobre espelhos côncavos, né? Agora a gente vai fazer sobre um espelho convexo. Mariana, então, pegou uma colher, mostrou a face convexa a seu irmão e pediu para ele descrever como era a imagem de seu rosto formada pela face convexa da colher. Desconsiderando as inevitáveis distorções, responda. Então, eu fiz umas perguntas sobre as características e na D a gente precisa utilizar o desenho. O interessante é que a gente faça primeiro o desenho para poder responder as características do A, B e C. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o D, que é o desenho, para a gente conseguir descobrir as características e responder as questões anteriores. Então, eu tenho o espelho agora convexo. Tudo bem? Parte de dentro está aqui, ó. É um espelho convexo. Se é um espelho convexo, o foco, o centro de curvatura está do lado de dentro do espelho. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o objeto. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos usar 4 opções daquelas propriedades, tá? Então, o primeiro que eu escolhi é vindo reto. A maioria das vezes eu escolho esse raio como primeiro. Então, vindo reto, o que acontece quando vem reto, paralelo ao eixo? Ele volta em direção ao foco. Aí que vocês precisam tomar cuidado. O foco do espelho convexo está do lado de dentro. Não vão desenhar a seta por aqui, né? Porque a gente está estudando, gente, reflexão. Reflexão é o raio que bate e volta. Ele reflete. Ele não entra dentro do espelho. Então, tomem cuidado com isso, tá? Daí você vai me perguntar, mas e agora, professora? Como é que ele vai voltar pelo foco se o foco está do lado de dentro? O que vocês vão fazer? Usar o foco como parâmetro. Então, olha aqui. Ele vai voltar em direção ao foco. Não deixa de estar em direção ao foco. Só que refletido do lado de fora, né, do espelho. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Aí eu já escolhi o primeiro raio, agora eu vou escolher o próximo. Qual que eu escolhi? Eu escolhi um inédito que eu ainda não tinha escolhido, que é quando o raio vem em direção ao centro de curvatura. Tá? Só em direção, porque o raio ele bate aqui no espelho, mas eu usei como parâmetro o centro de curvatura. Essa é uma propriedade bem fácil até. Porque sempre quando ele vem em direção ao centro de curvatura, por onde que ele volta? Em direção ao centro de curvatura. Então, ele vai bater e voltar no mesmo local, na mesma direção, tá? Então, se ele veio aqui em direção ao centro de curvatura, ele vai voltar exatamente aqui, ó. Tá vendo a nova seta? Voltou nessa direção. Então, o que a gente precisa agora? Encontrar os raios, o cruzamento dos raios refletidos. A gente tem um raio refletido aqui e um aqui. Esse está vindo nessa direção. E esse está vindo nessa aqui. Eles vão se cruzar do lado de fora do espelho? O que vocês estão achando? Não. Eles não vão se cruzar. O que acontece quando eles não se cruzam do lado de fora? Eles só vão se cruzar do lado de dentro. Aí, o que a gente precisa fazer? Estender os raios refletidos para achar o cruzamento. Neste caso, essa forma estendida já está pronta. Porque, olha só, esse é o raio refletido. A extensão dele é exatamente o parâmetro que a gente tinha utilizado, ó. Esse aqui é o raio refletido, o segundo. A extensão dele está exatamente aqui, ó. Então, a parte estendida dele já está desenhada.
Sendo assim, eu já achei o centro aqui do cruzamento, que é exatamente neste ponto. Se aqui é onde ele cruza, então aqui é onde vai estar a imagem formada. Tudo bem? Tendo a imagem formada, a gente consegue responder as características. Já deu o horário? Deixa eu fazer a chamada aqui por print. O que eu vou pedir para vocês? Esses exercícios, é interessante que vocês refaçam, que vocês olhem com mais carinho, como terminar essa aula online e tudo mais, para poder não ter mais dúvida, porque lembra que eu falei? É prática, tá? Tem ainda um exercício 4 para a gente finalizar. Se vocês se sentirem à vontade, tentem fazer já o 4, tá? Porque aí na próxima aula eu vou explicar tudo mais e vocês já usam como uma correção e já vão tirando dúvida na parte que vocês ficaram com dúvida. Ok? Então, tentem fazer aí, terminar o 3 e fazer o 4. Vocês vão ver que conforme vocês forem fazendo, não vai ter dúvida mais. Exatamente, Marcela. Marcela já perguntou sobre a natureza desse exercício, em que a imagem foi formada do lado direito do espelho. E sim, vai ser virtual. Independente se for convexo ou côncavo, está dentro do espelho virtual. Assim como o espelho plano também. Imagina. Então, gente, estudem, pratiquem, tá? Vocês vão ver que depois de fazendo os 2 exercícios, fica fácil. Tudo bem? Tem que praticar. Até segunda.